Um dos momentos mais emblemáticos do arco das Formigas Quimera se deu quando Isaac Netero e Zeno Zoldyck surgiram dos céus e entraram no campo de batalha. Ao mesmo tempo, o atual líder da família, Silva Zoldyck, também teve uma entrada igualmente marcante ao massacrar uma das formigas mais rápidas como se não fosse nada. A participação da família de assassinos foi breve, tendo sido contratada apenas para isolar o rei Meruem de sua guarda real. Mas e se eles tivessem sido contratados para assassinar a guarda real do Meruem? O quão longe será que Zeno e Silva Zoldyck teriam chegado caso tivessem permanecido no campo de batalha? Tempos atrás, eu fiz um vídeo analisando uma batalha entre a trupe fantasma e a guarda real das Formigas Quimera. Muita gente assistiu e gostou daquele vídeo, então nesse aqui vamos analisar a força não apenas de Silva e Zeno, mas de toda a família Zoldyck comparada aos 3 poderosos guardas reais. Vamos analisar as chances de toda a família e de cada um deles isoladamente em um confronto direto contra as Formigas Quimera. A comparação entre esses dois grupos possui disparidades enormes em termos de resistência e poder ofensivo. No entanto, isso não significa que a luta seria totalmente desequilibrada, já que com a combinação certa de habilidades e estratégias, a família Zoldyck poderia criar dificuldades significativas para a guarda real em um cenário de vida ou morte. Se você ficou curioso com o tema do vídeo de hoje, saiba que o que não falta aqui no canal são vídeos sobre o universo de Hunter x Hunter separados numa playlist exclusiva para vocês, com temas super legais, assim como esse aqui. Depois é só você acessar a página inicial do canal para assistir todos os vídeos anteriores. Ainda tem muito vídeo que eu quero trazer aqui para vocês, então para você não perder os próximos vídeos, aproveita também para conferir a sua inscrição e ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado aqui no canal, combinado? Agora sim, vamos começar a nossa caçada. Primeiro de tudo, vamos às regras do nosso vídeo. Como mencionei anteriormente, há algum tempo eu fiz um vídeo analisando diversos cenários de um confronto entre a trupe fantasma e os guardas reais. A ideia agora é criar um vídeo semelhante, mas dessa vez focado na família Zoldyck. Assim como no vídeo anterior, os 3 cenários que iremos analisar são: primeiro, um Zoldyck contra um dos guardas reais em um confronto 1 contra 1. Segundo, a família Zoldyck inteira contra os 3 guardas reais. E terceiro, a família Zoldyck inteira contra um único membro da guarda real. Importante destacar que eu não vou considerar a Alluka nessa análise, já que teoricamente o Killua poderia simplesmente desejar que os guardas morressem e a Alluka simplesmente realizaria o desejo, o que tornaria o vídeo totalmente sem sentido. Começando então com o nosso primeiro cenário, temos Zoldyck versus guarda real no 1 contra 1. Assim como no vídeo anterior sobre a trupe fantasma, aqui eu não vou analisar cada membro da família Zoldyck individualmente, já que a maioria deles não teria qualquer chance contra os guardas reais. Vamos então nos concentrar apenas nos membros mais poderosos dessa família, começando com o primeiro deles, chamado Illumi Zoldyck. A verdade é que Illumi mostrou bem pouco de seu nível de poder em situações realmente desafiadoras. Nunca o vimos enfrentando alguém verdadeiramente poderoso ao ponto de colocá-lo em apuros. Com base no que foi apresentado até agora, ele não teria chances contra nenhum dos guardas reais. Apesar de ser um manipulador, o que sempre o torna um oponente perigoso, as variações que ele demonstrou de seu Hatsu não seriam eficazes contra os guardas reais. Isso porque a condição para aplicar suas habilidades requer perfurar o alvo com suas agulhas, algo improvável devido à durabilidade absurda dos guardas. Para que Illumi tivesse alguma chance, seria necessário revelar variações novas ou estratégias adicionais de combate. Além disso, em todos os outros atributos, os guardas reais superam Illumi de forma significativa. Indo agora para o nosso segundo membro da família, temos Silva Zoldyck. Embora Silva provavelmente seja mais forte que Illumi, baseado no que foi demonstrado até agora, seria ainda mais difícil para o líder da família enfrentar um guarda real. Isso porque, como mencionado, o fato de Illumi ser um manipulador o torna um adversário potencialmente mais imprevisível. Silva, como sabemos, é um monstro, chegando a ter matado um membro da trupe fantasma e obliterado Tito, um líder de esquadrão das
formigas quimera com um único golpe. No entanto, é importante destacar que os guardas reais e o próprio Meruem estão em um nível incomparavelmente superior a qualquer outra formiga quimera, o que torna esses feitos do Silva insuficientes como parâmetro nessa comparação. Até agora, não vimos muito sobre o Hatsu de Silva, apenas algumas demonstrações, como a emissão de 2 esferas de aura em uma tentativa de eliminar Kurolo e o poderoso golpe que ele aplicou em cima de Tito. Em termos de atributos físicos, não há comparação. Os guardas reais são muito superiores, apesar de Silva ainda estar muito acima da média, com força e forma física impressionantes. Portanto, eu não consigo ver Silva vencendo nenhum dos guardas reais em um confronto direto no 1 contra 1. Indo agora para o nosso terceiro membro da família, temos Zeno Zoldyck. Zeno é uma incógnita e eu o deixei por último porque, se analisarmos, Netero confiou nele para auxiliar no enfrentamento dos guardas reais, separando-os do Meruem. Será que ele teria chance de derrotar um dos guardas? A verdade é que Zeno não demonstrou o suficiente para afirmarmos que ele venceria qualquer um deles. Vale lembrar que Netero, mesmo tendo alcançado o auge do Nen de reforço, nem sequer arranhou a Pitou no início da invasão. Claro, ele não utilizou um ataque com potência máxima, mas ainda assim não acredito que Zeno, sendo um emissor, tenha um ataque que se equipare ao poder de Netero. O avô dos Zoldicks é extremamente inteligente e experiente, características essas que certamente lhe permitiriam causar dificuldades aos guardas reais em combate. No entanto, com base nos feitos demonstrados até agora, eu não vejo Zeno vencendo nenhum deles em um confronto direto também. Portanto, indo agora para o nosso segundo cenário, e se toda a família Zoldyck enfrentasse os 3 guardas reais ao mesmo tempo? Aqui, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Já vimos Zeno e Silva lutando juntos e mostrando uma sinergia impressionante, além de não hesitarem em se sacrificar para alcançar os seus objetivos. No entanto, ainda seria um confronto extremamente complicado, já que, assim como no caso da trupe fantasma, boa parte da família Zoldyck seria completamente inútil. Miluk e a mãe Zoldyck, por exemplo, não demonstraram nada significativo em termos de combate, então não contribuiriam na luta. Kaluto, por sua vez, teve dificuldades até para acompanhar Feitan e Zazan, uma líder de esquadrão, em batalha. Portanto, seria impossível para ele enfrentar os guardas reais. Dessa forma, restariam Killua, Illumi, Zeno e Silva como os únicos membros da família com alguma chance real de fazer alguma coisa. Killua, com sua Godspeed, teria capacidade para lutar contra os guardas reais, assim como fez contra Yuppie, mas não possui poder ofensivo suficiente para causar um dano significativo. Vale lembrar que Killua só conseguiu aplicar dano em Puff porque o guarda real estava muito enfraquecido após ser parcialmente absorvido pelo Meruem. Portanto, o prodígio da família teria que ficar como um suporte. Já a linha de frente, então, seria composta por Illumi, Silva e Zeno, o que complicaria ainda mais o combate, considerando que os guardas são absurdamente poderosos. Silva e Zeno não demonstraram habilidades que poderiam ser verdadeiramente eficazes contra eles. Já Illumi, mesmo sendo um manipulador e, portanto, um adversário perigoso, não teria condições de aplicar o seu Hatsu, pois precisaria perfurar o alvo com suas agulhas, algo praticamente impossível devido à durabilidade absurda da guarda real. Ele precisaria de uma variação diferente para ser efetivo. Nesse cenário, os Zoldyck seriam ainda mais fáceis de derrotar do que a trupe, pois são menos numerosos e muitos de seus membros seriam inúteis no combate. Além disso, a família não possui habilidades tão versáteis como as da trupe, que inclui a capacidade de absorver o sangue de Shizuku e o livro de Kurolo, que permite a ele acessar inúmeras habilidades. Em contrapartida, os guardas reais têm muitas maneiras de aniquilar a família Zoldyck. A habilidade de manipulação de Puff, por exemplo, seria eficaz na batalha, ao contrário da de Illumi. Além disso, os guardas possuem atributos físicos incrivelmente elevados, capazes de infligir danos massivos com apenas um único golpe.
A vitória dos guardas é praticamente certa. Talvez uma combinação de esforços entre Silva e Zeno pudesse deixar um dos guardas muito ferido, mas com base no que foi mostrado até agora, não existe forma da família Zoldyck vencer. E agora, indo para o nosso terceiro cenário, e se a família Zoldyck enfrentasse apenas um guarda real por vez? Será que eles venceriam? Para isso, vamos dividir a análise de um eventual confronto da família inteira contra cada um dos guardas reais. Começando então pela Pitou. Mesmo tendo sido derrotada pelo Gon em sua forma adulta, Pitou permanece como a guarda real com mais feitos de resistência demonstrados até hoje. Sua resistência foi testada contra adversários extremamente poderosos em contraste com os outros dois guardas reais. Um dos principais exemplos foi quando ela saiu ilesa de uma sequência de ataques de Netero no início da invasão. Embora Netero não tenha utilizado todo o seu poder de ataque, poucos seriam capazes de resistir àquele ataque e Pitou não apenas suportou, como não sofreu nenhum arranhão. Ela também resistiu a um golpe da cauda de Meruem, desferido com a intenção de matá-la, o que surpreendeu até mesmo o próprio rei. Mesmo que Meruem não estivesse usando toda a sua força também, esse feito permanece sendo impressionante. Conforme mencionado nos tópicos anteriores, a maioria dos Zoldyck seriam inúteis nesse combate. Apenas Silva, Zeno e Illumi teriam potencial para oferecer alguma resistência. Entretanto, mesmo os três juntos carecem de feitos suficientes para garantir uma vitória contra ela. Pensem só comigo. Pitou resistiu a um ataque de Netero sem sofrer danos e Netero, assim como Gon adulto, foi classificado como alguém que possui o domínio supremo do Nen de reforço. O ataque de Netero não foi realizado com sua força máxima, mas ainda assim não conseguiu sequer arranhar a guarda real. Zeno e Silva, por outro lado, não demonstraram um poder de ataque sequer próximo ao de Netero, ambos sendo usuários do tipo emissão. O ataque mais poderoso de Zeno mostrado até agora foi o Dragon Dive, mas durante a invasão o narrador destaca que essa técnica era insignificante em comparação ao poder de Netero. Isso fez com que Pitou ignorasse por completo o ataque de Zeno e focasse diretamente no ex-presidente da associação. Quanto a Silva, vimos poucas demonstrações de seu Nen. Zeno menciona que as esferas de aura de Silva quase mataram ele e Kurolo, mas Silva desviou o golpe no último segundo. No entanto, a resistência desses personagens nem sequer se compara à dos guardas reais. Illumi, por sua vez, carece de poder ofensivo para causar dano significativo a Pitou. Sua habilidade de manipulação poderia ser eficaz caso conseguisse aplicar as condições necessárias, mas isso exigiria que ele perfurasse Pitou com suas agulhas, algo improvável devido à durabilidade da guarda real. Embora as chances dos Zoldycks aumentem nesse cenário em relação a um confronto contra os três guardas ao mesmo tempo, ainda é difícil enxergar uma vitória com base no que foi mostrado até agora. Além de possuir uma capacidade ofensiva capaz de tornar qualquer golpe fatal contra qualquer membro da família, Pitou também conta com a habilidade Terpsichora, que amplifica drasticamente a sua velocidade. O narrador indica que ao ativar essa técnica, Pitou pode atacar em apenas 0,1 segundo, o que significa que os Zoldycks também seriam subjugados pela sua velocidade. Baseando-se então nos feitos apresentados, eu apostaria na vitória de Neferupitou. Definida então a vitória de Neferupitou, vamos agora falar sobre o segundo guarda real, Mentuth Yupi. Embora Yupi não tenha demonstrado feitos de resistência tão notáveis quanto os de Pitou, ele ainda revelou uma resistência extraordinária, algo comum apenas ao Meruem e aos outros guardas reais. Mesmo com Killua utilizando seu modo Godspeed e acertando diversos golpes, não conseguiu causar nenhum dano significativo em Yupi. Além disso, ele sobreviveu à imersão no magma resultante da explosão da bomba de Netero ao resgatar Meruem sem sofrer ferimentos graves, o que evidencia sua resistência a temperaturas extremas. O homem poderia até aguentar o Akainu de One Piece. Olha que eles têm o mesmo dublador, olha só que coincidência. Assim como Pitou, Yupi suportou um golpe da cauda de Meruem e durante toda a invasão ao palácio, ninguém conseguiu sequer arranhá-lo. Outro fator relevante é a imensa quantidade de aura de Yupi. Knuckle especulou que sua aura poderia ser de 5 a até 10 vezes maior que a de Morel, mesmo com mais de 370.684 de juros acumulados pelo Pot Clean, isso sendo citado no capítulo 389, Knuckle não conseguiu desativar o Nen do Yupi durante 30 dias. Embora eu considere Pitou mais forte e até mais inteligente que Yupi, eu acredito que os Zoldycks
Zoldicks ofereceriam um pouco mais de resistência nesse confronto. Ainda assim, vejo a vitória do guarda real como a mais provável, especialmente devido à dificuldade dos Zoldicks em causar um dano real com base no que mostraram até agora. Portanto, pelos feitos apresentados, eu também apostaria na vitória de Yuppie. Mas calma, não percam as esperanças. Definida também a vitória de Yuppie, vamos então falar sobre o terceiro guarda real, Puffo. Nesse cenário, muita gente pode acreditar que os Zoldicks venceriam pelo fato do Killua ter conseguido causar dano no Puff, ao contrário do que ocorreu contra Yuppie. Porém, é importante lembrar que Killua só conseguiu esse feito contra um Puff já enfraquecido, que havia sido absorvido pelo Meruem e sido dividido anteriormente. Provavelmente, o Puff enfrentado pelo Killua não tinha nem sequer 20% de sua força máxima. Assim como os outros guardas reais, Puff também suportou um golpe da cauda de Meruem e sobreviveu. Ainda assim, os Zoldicks teriam uma chance real de derrotar Puff. Embora ele possua atributos físicos superiores aos de humanos comuns e outras formigas quimera, ele é consideravelmente mais fraco do que Pitou e Yuppie nesse aspecto. Por exemplo, o chute de Puff em Morel não causou danos significativos. Se fosse Pitou ou Yuppie no lugar dele, é muito provável que Morel tivesse ficado gravemente ferido. Isso deixa evidente a grande diferença nos atributos físicos entre Puff e os outros dois guardas reais. Pitou, por exemplo, arrancou o braço de Kaito com um único golpe e fez o mesmo com Gon adulto, a forma mais poderosa de fortalecimento no mangá, mesmo que em um momento de distração, enquanto Puff não conseguiu causar danos sérios no Morel. Além disso, não podemos ignorar as explosões devastadoras que Yuppie era capaz de criar, um feito que Puff não chega a alcançar. A disparidade de força e resistência entre Puff, Pitou e Yuppie é bem evidente. No entanto, a diferença crucial nesse cenário é que os Zoldicks poderiam, assim como Morel, resistir a alguns golpes de Puff e possivelmente causar dano, mesmo que aos poucos. Isso se deve à experiência, inteligência em batalha e domínio do Nen por parte dos Zoldicks que superam os de Puff. Mas não se enganem, não seria uma luta fácil. Puff é o mais inteligente entre os guardas reais e possui um Nen do tipo manipulação, assim como Illumi. Sempre destaco que o Nen de manipulação é um dos mais perigosos de se enfrentar, pois uma vez que as condições de sua habilidade são aplicadas, a vitória se torna praticamente certa. Levando em consideração os feitos de Puff e o fato dele ser menos forte e resistente do que Yuppie e Pitou, e avaliando a experiência dos Zoldicks mais poderosos, eu acredito que eles poderiam derrotá-lo. No entanto, seria uma batalha difícil, e Puff provavelmente conseguiria eliminar alguns membros da família antes de ser finalmente derrotado. Conclusão, galera, a família Zoldyck possui membros poderosos, mas a falta de uma demonstração clara de seus poderes máximos ao longo da obra dificulta uma análise mais precisa sobre suas chances reais contra os guardas reais. Embora a gente saiba que eles têm grande inteligência, experiência e habilidades de Nen, nenhum dos Zoldicks mostrou um poder comparável aos feitos extraordinários dos guardas, especialmente em resistência, poder ofensivo e habilidades. Eu acredito que mais pra frente, quando eles demonstrarem mais feitos, essa análise possa vir a mudar, mas por enquanto a família Zoldyck seria esmagada em quase todos os cenários contra a guarda real das formigas quimera. Bom, eu sei que é um pouco decepcionante, mas infelizmente essa parece ser a realidade. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, comentar a opinião de vocês aí nos comentários e lembra de conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado, porque ainda tem muito vídeo de Hunter x Hunter que eu quero trazer aqui pra vocês. E agora você pode maratonar todos os vídeos da playlist do canal clicando no link que vai aparecer agora na tela desse lado aqui, beleza? Até a próxima, tchau!